Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje estou aqui para fazer uma crítica a um livro da sabedoria hiperbórea que normalmente é recomendado que todos aqueles que são iniciantes dentro deste caminho que o leiam como se fosse um livro de culto, um livro extremamente importante para que eles entendam o mundo em que nós estamos, por quem é que está governado e esta luta que existe entre o bem e o mal, entre o demiurgo e os hiperbóreos. Mas, evidentemente, eu vou ter de analisar um bocadinho o livro, não todo, porque eu não consegui ler o livro todo. Agora eu entendo por que razão algumas no caminho, no início da sabedoria hiperbórea estão tão programados, fanatizados, enganados, porque realmente o livro que eu vos vou dizer realmente eu não recomendo ele ler e já vou-vos dizer qual é: O Mistério de Belicena Vilca, escrito por Luís Filipe Moiano. Eu não recomendo de nenhuma maneira ler esse livro. É um livro que é uma novela que, apesar de ter muita informação, muitos dados históricos, não te vai libertar de nenhuma maneira, simplesmente te vai dar essa informação que existe uma luta entre o bem e o mal, que é algo que neste mundo já existia desde o princípio, foi um programa que já foi instaurado pelo demiurgo para criar esta ilusão, que é o Yin e o Yang, não é? É o Maya, o negativo e o positivo, a polaridade. Eu pessoalmente, eu penso que este livro não está muito bem dentro daquilo que se chama sabedoria hiperbórea. Eu acho que isto é uma infiltração dentro da sabedoria hiperbórea. Evidentemente, lá, através de informação, começam a explicar como existe esta luta entre o bem e o mal, entre os hiperbóreos. E a outra parte, pessoalmente, quando eu comecei a ler o livro, a primeira coisa, o livro não, apesar de ter começado muito bem, e eu vou já dizer que eu só li as primeiras 100 páginas, tive 5 horas a ler, com cuidado, ao meu tempo. Eu sempre pensei que este livro seria algo extremamente fantástico, que eu ia, não sei, normalmente a maior parte dos livros que eu leio, quando eu acabo de os ler, eu sinto-me bem, sinto-me satisfeito, foi tanta informação, né? Sinto que realmente obtive alguma coisa em troca da minha leitura, né? Mas desta vez eu não tive essa sensação. 100 páginas são muitas páginas, ainda faltavam 500 páginas. Eu disse assim, vou continuar a ler ou não? Ao princípio, as primeiras 20 páginas era aquela introdução para falar sobre a Belicena Vilca, né? Como é que foi a sua história ao princípio. Mas depois, quando foi entregue os manuscritos ao Filipe Moiano, a partir daí tudo começou a ser um livro de história, um livro de contos, uma novela. E uma novela pesada, uma novela que está bem construída, mas é extremamente pesada. É uma novela que eu não aconselho ler, dá muitos dados, nota-se bem que é uma luta entre os Beres e os Paios,
para aquelas pessoas que não sabem quem são os Béres e os Paios, recomendo ler o livro do... como é que ele se chama? Foram por aí os Béres. Os Béres, a Bíblia. Para que vocês saibam quem são os Béres e os Paios, porque é que eles lutam, porque é que uns são os bons e outros são os maus. E então, o que eu vi nas primeiras páginas, nas primeiras 100 páginas, o que eu vi é que eram os Béres e os Paios na sua luta eterna, que, prontos, foi o próprio Demiurgo, foi assim que criou, fez com que isto resultasse assim neste mundo, né? Meter dois polos opostos, os Béres e os Paios, e depois eles vão revezando de poder. Agora mando eu aqui neste planeta, agora já mando eu. Eles sempre lutam. Então, eles trabalham para o Demiurgo, mas o principal objetivo é que eles sempre criem o caos, a luta, que exista sempre luta entre eles. Não pode, e nenhum se vai aniquilar ao outro, jamais. É impossível que um derrote ao outro. Sempre vai haver um equilíbrio. Mesmo que exista desequilíbrio, como agora neste momento vemos que existe um desequilíbrio, mas quando as coisas ficarem melhores, já sabemos que, eu acho que é não sei se são os Béres, neste momento não sei quais são os bons, realmente já me esqueci, mas um deles vai vir ao de cima e o mundo vai ficar um bocadinho melhor, porque os outros não têm o poder, são afastados do poder. Mas depois, como isto é cíclico, vai haver uma altura em que os maus é que vão tomar o poder e vai haver um caos, vai haver guerras e mais alguma coisa, como está a existir agora. Isto aqui é um tormento, né? Quando vocês... Prontos. Eu vi isso no livro, que era isso. E eu digo assim, o que é que isto tem de hiperbóreo? Estão a contar a história dos Béres e dos Paios? Que é o que está a acontecer agora? Para isso, eu para ler um livro destes, eu preferia ler esses livros que andam aí de conspirações, que falam como o sistema funciona, que também têm 500, 600 e 600 páginas, e pelo menos eu saberia tudo de uma vez por todas. Saberia como é que as coisas funcionam, como é que essas lojas maçónicas e todos esses grupos, todas essas realezas, como é que todas essas instituições, todos esses grupos de poder, como é que eles controlam a própria a humanidade. Não era preciso ler o livro de Licena V. De nenhum jeito. Existe lá alguma coisa que realmente, alguma informação que eles dizem assim só por alto, como é que eles controlam o mundo? Sim, existe. Como é que os sionistas se apoderam dos governos? Sim, houve lá uma outra coisa que eles falaram, mas muito por alto, claro, sem aprofundar, só mesmo uma frase ou duas a explicar e prontos, e acabou a história. Não é? Os enviados de Deus, Todo-Poderoso, não é? Que é o povo de Israel, e pronto, como é que ele, dentro da sua cabeça, pensa que tem que seguir todas estas, tudo o que está escrito na Bíblia, ou que eles pensam que tem que acontecer, não é? Como eles agora estão a fazer, não é? E eu, pronto, de certa forma, uma outra coisa, eles estão corretos, mas nota-se muito bem que quem escreveu o livro é a parte boa, que não tem nada de bom, porque são os dois maus, porque eles lutam entre eles pelo poder, né? Uns fazem as coisas horríveis, os outros fazem as coisas horríveis, mas um bocadinho melhores, mas os dois são parte do mesmo... Da porcaria em que está este mundo. Os dois são um só. É o yin e yang. Complementam-se. Então, o que é que isto tem a ver com a sabedoria hiperbórea? Então, este livro está-me a dizer que a sabedoria hiperbórea
tem a ver com os beres e com os paios, que eles são os beres, ou os paios, não sei agora quais são os bons, mas vocês, eu acho extremamente estranho, ou posso ter interpretado mal. Quando eu comecei a ler o livro, e numa parte estava a dizer que os hiperbóreos tinham que adorar uma deusa, quando? E que tinham que passar por uns processos para sair desta Matrix, para eles saírem. Eu comecei a ler aquilo, eu digo assim, travão, aqui já está alguma coisa errada. Nós, os espíritos incriados, que fomos virados para fora, temos que adorar uma deusa e temos que passar por um processo, se não conseguirmos, somos mortos? Ou somos libertados? Eu sei que esta parte é uma novela. E para aquelas pessoas que não leram o livro dos Fundamentos, do autor Nimrod do Rosário, possivelmente não vai entender. Se não leu os Fundamentos, não vai entender esta parte. Mas esta parte está muito vaga dentro do vídeo, deste livro, está assim muito vaga. As pessoas possivelmente jamais vão entender o que está lá. E está... eu não sei, tentaram implementar essa informação assim à toa, tipo, olha, para que as pessoas que seguem o caminho da Hiperbórea, que já leram os Fundamentos, para pensar que este livro é verdadeiro, que a informação é verídica, que devemos seguir também este livro, que temos que prestar atenção ao que está lá escrito. Eu pessoalmente, eu acho que isto é uma infiltração desses grupos maçónicos, da Logia Branca, porque também existe a Logia Negra. Então ambos estão a tentar captar para o seu lado alguns distraídos que realmente são seres que querem sair desta Matrix. Então eles puxam para lá, para quê? Para implementar novas programações, né? As programações são informações. Então, em vez de tu te libertares, ficas preso dentro destas crenças. Eu achei assim, o livro não o recomendo, acho que o livro, tem lá verdades, mas dentro dessas verdades também está a programação. Que fazer-te manipular-te para o seu benefício. Para criar aquilo que eu penso, para criar esses grupos, né? Isto seja mais como uma religião, uma seita, onde, vão todos em rebanho. Eu sempre achei muito estranho haverem estes grupos que se formam e nós somos hiperbóreos, a identificar-se pelo seu ser, por aquilo que são, né? pelo seu personagem. Eu, quando vejo alguém que segue a sabedoria hiperbórea a se identificar como hiperbóreo ou por este ser que está aqui, este corpo, não é? Pela ilusão, eu digo logo, aqui há alguma coisa errada. Já foram manipulados e já foram adoutrinados. Então agora entendo porque muitas pessoas leem ou seguem este tipo de ensinamentos deste livro do Belicina Velka, e eu vejo já por que razão as pessoas caíram da armadilha. Então, este livro é como tu lês a Bíblia. Ok? Tem lá muita informação, mas o que eu vejo é pessoas adoutrinadas. Não é pessoas que estão libertas. Simplesmente seguem o que está lá. Seguem essa informação. Se conectam a essa informação. Então começam a fazer parte desse egrégor, dessa informação, desse programa. Então, como é que tu te vais livrar deste ser? Não é? Como é que tu vais deixar de estar virado para fora se tu estás conectado para fora?
Estás conectado com estas informações, com o Maya, com a ilusão deste mundo, com tudo aquilo que foi criado. Se tu estás a seguir algo que é criado, que é história, a primeira coisa que eu digo é que já estás preso ao Maya. Já estás preso dentro do personagem. Já estás a seguir história. Estás a seguir o teu programa. Quando nós temos um objetivo, nós seguimos um caminho. A mesma coisa, se tu estás a seguir todo este tipo de informações, se estás conectado a eles, é a mesma coisinha. Tu estás virado para fora, estás virado para o mundo. Estás a seguir a história do mundo, aquilo que foi criado. Eu sei que muita gente não vai gostar de ouvir esta informação, possivelmente muita gente já saiu do vídeo já há muito tempo, logo nos primeiros 2 minutos, porque isto é mesmo assim, quando alguém vai contra contra o seu ego, aquilo que o seu ego acredita, que né, o ego vai ficar ofendido, vai dizer assim, como é possível, né, este aqui estar a falar contra as minhas crenças? Mas o coitado dessa pessoa é que ele nem sequer sabe que o ego vai tomar conta do seu ser. Ainda está dentro do personagem. Está dentro das suas crenças. Tem a lealdade para isso. Identificou-se. Eu sou um hiperbóreo. Eu estou no caminho de sair da Matrix. Quando está mais preso, está tão preso como qualquer outro mortal aqui neste mundo. O mundo Maya é mesmo isto. Maya é a ilusão. E quando nós somos presos por esta ilusão, simplesmente a nossa realidade fica distorcionada. Já falei aqui muitas vezes sobre o ego espiritual, que isto é muito engraçado, o ego espiritual, onde o próprio ego caminha dentro destes caminhos espirituais, identifica-se como sendo parte destes grupos, desta informação, pensa que está fora, quer dizer, pensa que já está fora, que sim, que vou me iluminar, que vou, sei lá, transcender, e isso tudo é uma fantasia do próprio ego. É engraçado ver isso, porque eu também já passei por lá, e no momento em que eu, realmente, como soube que eu realmente não era este personagem, quando comecei a largar o personagem, aí é que me dei conta que eu tive enganado pelo meu ego, não é? Tive apegado às minhas crenças, aquilo que eu pensava que realmente me iria, sei lá, pronto, esta coisa de sair da Matrix, de levar-me, e que eu tenho que evoluir, e tenho que, sei lá, tenho que superar as provas e tudo e mais alguma coisa. Tudo isso são crenças, tudo isso é Maya, o caminho da alma. A maior parte dos gurus da internet, a maior parte está tudo dentro desse caminho. Existem muitos poucos que largaram o personagem. Vocês um dia vão entender. Eu acho que muita gente não entende esta parte de largar o personagem. Como é que eu estou aqui, mas eu ainda estou a viver o personagem? Sim, eu estou a viver no personagem, mas eu já fiz o trabalho de largar o personagem. Tu consegues viver dentro do personagem, saindo do personagem. É isso que tu vais ter de passar, vais ter de fazer o teu trabalho para chegar aí. Eu aqui nos meus vídeos eu falo, mais ou menos, vou-vos dando as dicas. Para aqueles que conseguem ver os vídeos até ao fim, eu vou dando as dicas de como largar o personagem. Eu já fiz aí muitos vídeos sobre isso. Então, lá vocês vão ter a informação. Já falei sobre como criar o corpo solar. Mas isto não é para todos. Não é para todos. Pessoalmente, eu vejo a maior parte das pessoas a caírem dentro destas trampas criadas pela Matrix, e isto é mesmo assim. O Demiurgo trabalha desta maneira.
É muito fácil a gente cair nestas trampas, muito fácil. São os agentes Smith, eles podem se disfarçar de uma pessoa muito sábia, de um guru, do que seja, com muita informação. Eles infiltram-se em todos esses grupos, onde muitas das vezes podem obter muita informação, podem libertar as outras pessoas, mas eles infiltram-se lá, criam novos grupos, captam adeptos e não há maneira. As pessoas começam a ficar confusas, mas é aqui, é pelo outro, não dá e acabou-se a história. Ou aquelas pessoas que realmente tinham potencial para sair, depois perdem-se mais uns anos em outros grupos, entram em anjos, arcanjos, Astacheran, a chama violeta, que eu não vou dizer que seja má, mas vamos logo para o... Como é que ele se chama? O nosso amigo... caralho, fugiu-me o nome. Depois eu já vos digo. E não há maneira das pessoas, a maior parte das pessoas, escaparem disso. Vocês têm que fazer Vocês têm que começar a pensar, como eu sempre digo, vocês têm que ter muita mais informação. Se vocês só lerem um livro na vossa vida, qualquer pessoa vos pode enganar. Qualquer pessoa. Infelizmente, qualquer pessoa vos pode enganar se vocês só leram um livro na vossa vida. E eu digo-vos que vocês vão ter de ler pelo menos uns 100, 200, 500 livros de todo o tipo. Vocês vão ter de passar por aí. Infelizmente, para vocês não serem enganados, vocês vão ter de passar por aí, porque vocês precisam de informação. E mesmo que sejam livros que muitas das vezes não vai ser muito interessante, ou quer dizer, não sei, vocês vão ter de ler muitos livros, depois vocês vão ver aquilo que eu estou aqui a dizer. Vocês vão ter de passar por todas as áreas que existem neste mundo, né? Que tenham informações diferentes, ou áreas diferentes. Meus amigos, muito vocês estarem aí, eu espero que vocês não levem a mal aquilo que eu disse aqui. Realmente, quem gostou do livro gostou, sim, mas eu estar a ler um livro como é que os Berries e os pais lutam entre eles, não me interessa. Para isso, lê a Bíblia, os Berries, os pais, que é assim, procura na internet sobre o título desses livros e já está. Basta vocês lerem esses livros e vocês vão saber como é que este mundo foi criado, como é que eles tomaram conta deste mundo, como é que os Berries e os pais ficaram aqui presos e como é que eles têm aqui uma luta eterna entre uns e os outros, e como é que eles como é que eles controlam as pessoas, como é que eles manipulam, e não há maneira de que isto acabe. Então, o que eu recomendo é vocês lerem os fundamentos do Nimrod do Rosário. Aí sim vocês vão entender o que é a sabedoria da Hiperbórea, lá está toda a informação que vocês precisam. Vocês não precisam estar a ler novelas que não vos levam a lugar nenhum. Ainda para mais 600 páginas, vai-vos durar umas 40 horas a ler o livro. Não compensa. Eu li até a página 100, depois eu disse assim, espera aí, isto está muito chato. Vou passar para a frente, vou ler a partir da 500 para ver se isto mudou. Não mudou. Não mudou. Pesado, leitura muito pesada, muito aborrecida. Não recomendo. Pessoal, saber Hiperbórea é algo mais simples. Simplesmente largar o personagem. E, outra das coisas, estava lá do cerco, falava do cerco, da batalha,
E eu digo assim, a sério? A sério que vocês estão a distorcer o verdadeiro cerco que se fala nos fundamentos com esta novela, esta forma de meter, incluir aqui no livro? Pá, zero absoluto. Estou a este livro, em termos de saber como é que os Berios e os Paios lutam entre si, pá, dou um 10, porque realmente tem muita informação. Agora, se vocês querem saber como sair da Matrix, como abandonar isto, dou um 0 absoluto, um 0 total. É um adoctrinamento total. Adorar deuses. Os hiperbóreos adoravam deuses. Uau! Então, é por isso que eu digo que esse também não é o caminho. Se vocês estão a seguir este tipo de caminho, esse não é o caminho. O caminho é os fundamentos. Os fundamentos é o caminho. É um dos caminhos que eu acho que vocês devem seguir. Pelo menos vocês deveriam ler este livro. Ok, pessoal? Leiam. Eu sei que também são 600 páginas, 700 páginas, mas pelo menos vocês vão chegar ao final do livro e vão dizer assim, aprendi muito. Mas mesmo muito. Porque tem lá informação espetacular. Como é que tudo aconteceu? Ali, sim, não. A sério. Recomendar isso? Pá, eu nunca na vida eu recomendaria este livro. E eu vejo pessoas que... É por isso, é sério, eu nunca tinha entendido porque é que muitos gurus da sabedoria hiperbórea, que têm muito conhecimento, tinham essa lealdade, essa coisa de guerreiro, e estavam muito dentro do personagem, e eu digo assim, mas porquê é que eles estão dentro desse personagem? Porquê é que eles se identificam? E coisa, eu digo assim, se isso não tem sentido, para quem leu o livro dos fundamentos, eu digo assim, será que eles também recomendam o livro dos fundamentos para ler? O 1 e o 2. Eu digo assim, mas porquê? Será que eles não entenderam? Porquê é que eles se identificam com esse personagem? E esta luta não é nossa. A luta que está aqui neste planeta não é nossa. Interna, interior, a luta é do nosso ser para com o mundo. Quer dizer, não, é uma luta entre eu e o que está fora. E por isso é que eu, quando digo que é uma luta, a gente tem que se desapegar deste personagem, destas lealdades, destes desejos, destes apegos, das promessas, da família. E é isso que as pessoas... Isso é que é a nossa luta. A luta do ego. A luta da gente se identificar com este personagem, deste avatar. Isto é um avatar, é um computador biológico altamente sofisticado, aqui pelo menos na nossa mente. Isto é um robô altamente sofisticado. Só que as pessoas não entendem disso. Também não entendem que nós estamos dentro de uma ilusão, dentro de uma matrix holográfica. Então, estamos virados para fora, estamos virados para quê? Para a ilusão. Então, muitas das vezes, quando eu vejo estes hiperbóreos, estes gurus, a falar sobre o personagem, com essa coisa, com esse orgulho, eu digo assim, para aí o barco, para o barco, por favor. Deixa-te de identificar com esse personagem, porque tu não és este personagem. A sério, meus amigos. Agora entendi porque é que eles estão fanatizados. Muitos deles estão fanatizados. Infelizmente, não aconselho ler este livro do Mistério de Belicina Velka. Não recomendo. Só recomendo ler Os Fundamentos, o 1. Tenho muita pena daqueles que se deixaram adoutrinar. Este mundo é mesmo assim. Somos adoutrinados de um lado e do outro. Não há maneira. A gente, quando está a querer sair desta Matrix, a gente entra em certos grupos e depois
segue, é como a nova era, a gente entra dentro desses grupos e não há maneira da gente sair, depois ficamos lá perdidos. E também a sabedoria hiperbórea, infelizmente, também existem este tipo de grupos onde eles depois ficam fanatizados e pensam, assim como a Igreja Católica, Jesus vai nos salvar e essas coisas todas, Buda, a mesma coisa, Maomé e Astacheran, não há maneira, é a mesma coisa. Muito obrigado por vocês estarem aí. Não levem a mal o que eu falei aqui, ok? Isto é só uma opinião minha. Eu não li o livro todo, só li 100 páginas e bastou para eu já ver que aquilo não vale a pena. É mais um adoctrinamento, sim, dá para ter alguma informação, mas é uma história dos berés e dos pais, e a mim, sinceramente, para quem já leu os outros livros, isto aqui não me interessa para nada. Muito obrigado por vocês estarem aí. Como eu sempre digo, lembrem-se, como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.